Fala, rapaziada do canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E o clima tá quente, pessoal. O clima tá fervendo aí nos bastidores, declarações de um lado, declarações de outro. E agora os comentaristas aí falando que parece que estão se unindo contra o Abel Ferreira. Cuca, Jorginho, vira declaração atrás de declaração aí. O Jorginho criticou aí o Abel Ferreira. Abel Ferreira que, poxa, vem fazendo um excelente trabalho aqui no Brasil, campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, buscando aí mais títulos, pode ser campeão aí esse ano, está na semifinal da Libertadores, está na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, Abel Ferreira fazendo um excelente trabalho aí à frente do Palmeiras E ali o Jorginho criticando, dizendo que queria ver se fosse no Atlético Goianiense. Isso é desmerecer o trabalho do Abel Ferreira. Então, os comentaristas ali não concordaram com as palavras do Jorginho, também não concordaram com as palavras do Cuca, e tudo isso você vai assistir aqui no nosso canal Golaço Brasil. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Elegante. Tudo bem, mas os argumentos dele são do jogo. Ele só falou de jogo. E os caras, quando falam dele, só falam que é português, que não descobriu a roda, que acabou o tempo do descobrimento por parte dos portugueses. Se isso não é xenofobia, eu não sei o que é. Então, você pode discutir... As coisas do Jorginho, para mim, não é. Se o Abel... O Jorginho falou ali, não tem xenofobia. Não, mas toda hora ele fala que é o português, que nós não estamos mais na época do descobrimento. Sempre essa história, sempre essa história, sempre essa história. Como levantou o Elton. Quando é o Luxemburgo, ninguém falava nada, porque ele é da nossa turminha, aspas. Então, está virando uma coisa de turminha contra turminha mesmo. Mas e o trabalho do cara é um trabalho muito competente, gente. Isso é extremamente. Um trabalho muito competente. Não tem essa história de que porque tem milhões ou porque deixa de ter milhões. O último que falou isso foi o Renato Gaúcho. Na vez dele, ele tinha o mesmo elenco que o outro português tinha e ele não conseguiu fazer. Ele não segurou o rabo do gato. Então tem que ter muito cuidado com essa história. Está virando coisa de gueto. Eu acho muito mais grave um técnico vir falar e falar briga comigo, mas não fale do trabalho. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade. A comparação que você fez, eu não ia fazer nunca num programa para outro programa. Mas numa coletiva, eu acho que cabe a análise do que foi o jogo, inclusive a análise do que foi o jogo do adversário, independentemente de quem seja a pessoa. Os argumentos do Abel foram argumentos. Eu só vi ele falar de tática, de jogo. E ainda começou falando, olha, o Cuca é um grande treinador, eu sei que na hora que ele vira o jogo ele vai perceber algumas coisas que talvez não tenha podido mudar no jogo. Eu, sinceramente, não vi nada fora, nada fora. Eu via uma falta de maturidade para aceitar a crítica de jogo, de jogo. Ele não falou, nossa, esse Cuca, hein? Oxa, pelo amor de Deus, não. Ele fez todas as ressalvas e falou de jogo. Senão agora, daqui a pouco, a gente não pode mais analisar jogo. Não pode mais falar o que deixou de acontecer de um lado, o que deixou de acontecer do outro. Acho que está faltando maturidade. Mas a gente pode falar dos dois lados. A forma como ele, a forma como ele colocou, eu, por exemplo, não ia dizer o que o outro poderia ter feito. Eu ia falar, ó, eu fiz isso assim, assim, assado, criei uma dificuldade para ele e tal, etc., não sei o que, e toca o barco. Acho que quando ele eu acho que ele dá uma cutucada. Porque eu entendo que já tem essa rivalidade. Pô, o Abel eliminou o Cuca 3 vezes. Claro. E o Cuca sente isso. A resposta do Cuca é porque sentiu, porque pesou. Ninguém gosta de ser eliminado. Pô, eu vou gostar de ser eliminado 3 vezes, pô, 2 vezes, aliás, as 3 na mesma competição. E em 2 vezes, em 4 confrontos, o cara não ganhou de mim, mas ele me eliminou. Então. E essa última agora, de uma forma... Pô, a outra foi perdendo pênalti, o Hulk. Essa agora estava 2-0, tomou 2-2. Ficou com um jogador a menos a maior parte do jogo, depois 2 jogadores a menos. O cara não consegue achar, o Cuca não consegue achar um meio de vencer ali o Abel. As coisas dão errado, enfim. Dá muito certo pro Abel e dá muito errado pro Cuca nesses confrontos, né? Então acho que o Cuca acaba sentindo também. Né? Acho que o Cuca acaba sentindo também da resposta que deu. Tudo bem, mas elegante o Abel não foi. Agora, uma vez... então, é isso. Uma vez que não foi elegante... Ninguém está dizendo também que foi um idiota, foi um imbecil, não é isso. Não foi, né? mas os argumentos dele eram argumentos de jogo, gente. Ele está falando de jogo. Coisa que os técnicos brasileiros não gostam de falar.
Ele falou só de jogo ali. Só de jogo. Se ele devia avançar na seara do outro ou não, é uma outra história. Eu insisto, eu não avançaria. Para não dar milho para bode. É isso, exatamente. Mas fora isso... É análise de futebol, de jogo. Ele falou de campo o tempo todo. Olha, é o seguinte, eu vou passar para o nosso Abel e para o Prats, mas é o seguinte, meus amigos, está bombando aqui a nossa hashtag F360BR, todo mundo quer dar pitaco nessa história. Então vamos lá, que eu quero ver os fãs de esporte concordando, discordando. Vamos lá, vamos tocar o barco aí, vamos nessa. Rose, sou flamenguista e não gosto do Cuca, mas concordo com muitas coisas que ele e o Jorginho disseram. Tá vendo? Concordo, em parte, com muitas coisas ali. Cristiano, o Abel Ferreira é estrategista dentro e fora de campo. Pouco ético, sim, mas bom treinador. Consegue desestabilizar a mente dos outros técnicos. Isso também tá no jogo. Tá no jogo. Tá. Petenche ao futebol. Petenche ao futebol. Petenche. Glaucio, Jorginho reclama do que o Abel falou do time dele e diz que o Abel não lograria êxito com o elenco dele, uai. Com isso, ele próprio acaba de falar mal do time dele. Do outro. Do outro. Exatamente. Então, aí é que tá. Bom ponto, bom ponto. E mais, hein? Sem os argumentos de jogo do Abel. Glauber Luciano, o Jorginho desmereceu o Dragão. O desafio é ser campeão com o Palmeiras. Não consegue. E critica o Abel de falar de outro técnico. Ele não para de falar do Abel desde que tomou aquela traulitada. Hipocrisia demais. É o pessoal se posicionando. Vamos lá, nosso Abel, nosso Prats, vamos lá. O Abel tá querendo falar ali, eu já interrompi ele 2 vezes. Vai lá, Abel, bora. Não, imagina. Bom, primeiro que fica muito claro que muitos técnicos brasileiros estão incomodados com o sucesso do Abel, como estiveram incomodados com o sucesso do Jorge Jesus. Por quê? Isso é claro, porque os técnicos brasileiros, eles perderam espaço nos últimos anos. Muitos técnicos estrangeiros chegaram e técnicos brasileiros ficaram com dificuldade de conseguir emprego. Isso é claro, é óbvio, e se eles não se incomodassem com isso, eu acharia estranho. Agora, a partir do momento que o cara, por exemplo, como o Cuca, perde 3 seguidas, como ele perdeu do Abel, e aí depois chega, depois de um jogo, que não foi nem o jogo contra o Abel, foi no jogo seguinte, começa a reclamar de um monte de coisa, é óbvio que fica chato. Eu, por exemplo, no lugar do Cuca, sabe o que eu faria? Ou do Jorginho? Eu ficaria quietinho e tentaria responder no campo. Isso, com um nó tático. No campo. Eu, se fosse o Cuca ou o Jorginho ou os outros técnicos, eu tentaria responder no campo com o meu trabalho, porque fica com cara de choradeira, do cara que perdeu, recalque, etc. e tal. Recalque. Né? E aí o Jorginho, por exemplo, ali, eu discordo de várias palavras dele quando ele fala que só está tendo sucesso porque está com esse elenco, queria ver aqui. Não podemos desmerecer o trabalho do Abel. É óbvio que ele tem que... O elenco, a organização do Palmeiras, a base do Palmeiras, o investimento, tudo isso ajuda. Tanto que o próprio Cuca foi campeão lá, Felipão foi campeão lá, Marcelo Oliveira foi campeão lá. Mas o trabalho do Abel é maravilhoso. Ele melhorou vários jogadores lá dentro, ele tem tática, ele tem bola parada, o trabalho dele é espetacular. Não sabemos se ele faria o mesmo trabalho no Atlético Goianiense, claro, como não sabemos se o Jorginho faria o trabalho que o Abel Ferreira faz no Palmeiras. Como ele falou. O Cebola, Então, só para resumir o meu pensamento, eu, no lugar desses técnicos que estão incomodados, como estiveram muitos incomodados com o trabalho do Jorge Jesus, principalmente depois de mais uma derrota, ficaria quietinho e faz seu trabalho para tentar responder. Você fica falando, na minha opinião, só piora. Por outro lado, por exemplo, eu discordo um pouco do professor. Tem que falar de futebol mesmo, mas eu acho que o Abel Ferreira ali, ele é deselegante a partir do momento que ele chega e fala, não, o Cuca deveria pensar assim, deveria ter feito assim, assado, não fez, tarará. Não acho isso agradável, elegante, enfim. Não é nada demais, mas eu não faria. E outra, só para completar, por exemplo, o Abel Ferreira, quando ele perde o Campeonato Paulista para o São Paulo, que era o Crespo, ele chega na coletiva e fala, e ganharam com gol contra, etc. Ele tem essa mania. As poucas vezes que ele perdeu aqui, de desmerecer. Tanto é que o Rogério Ceni já respondeu para ele recentemente. Ele foi eliminado... Porque aí eu tô vendo as virtudes e os defeitos que eu vejo dos dois lados, isso, exatamente, Para mim, o Abel Ferreira está muito mais certo do que errado agora. Não é uma análise maniqueísta. Eu calaria a boca e os caras estão incomodados com o sucesso do cara. Fato. Para mim, isso é fato. Mas, quando perdeu do Crespo, teve essa, ganharam porque fizeram um gol contra. Peraí, São Paulo não teve merecimento nenhum naquele Paulistão? Outra, foi eliminado agora pelo São Paulo na Copa do Brasil. Ganharam da gente, mas não tiveram competência para ganhar no tempo normal. Só ganharam nos pênaltis. Ganharam com sorte. Mas peraí,
E agora, quando ele ganha nos pênaltis do Galo também, o Cuca poderia falar, então, não teve competência para ganhar no tempo normal. Então, eu vejo todos eles, isso que o Abel faz de vez em quando perde, o Felipão já cansou de fazer. Luxemburgo pra caramba, muito. Perde, é eliminado, ou perde um jogo, fala da arbitragem, desvia o foco para não falarem do time dele. Isso que o Abel faz de vez em quando, técnicos brasileiros já fizeram 1000 vezes. E talvez se eu fosse técnico, meu time jogou mal, foi eliminado, eu vou ficar falando só dos defeitos para prejudicar meus jogadores ou o meu trabalho? Eu vou tentar falar do juiz, vou falar que o time adversário teve sorte. Não sei se eles estão errados, mas eu vejo, assim, dos dois lados, muita coisa errada e certa. Para passar para o Prates, gente, para falar de outro treinador estrangeiro, então assim... Então tá aí, pessoal, o clima pegando fogo aí nos bastidores, é o Cuca de um lado, é o Jorginho do outro, parece que todo mundo aí tá se juntando, fazendo um complô contra o Abel Ferreira, que vem fazendo um excelente trabalho no Palmeiras, e isso é de entristecer, né? Se cada um pensasse em fazer o seu trabalho e esquecesse do outro, mas não, parece que estão preocupados aí com o que o Abel Ferreira vem fazendo aí no Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Golaço Brasil.